E aí, turma, estamos agora no nosso vídeo sobre nomenclatura, tá bom? De química orgânica, parte 2. Como vocês podem ter percebido no primeiro vídeo, eu falei que a gente ia abordar 4 funções, só que para não ficar com o vídeo muito longo, eu abordei praticamente 2, hidrocarbonetos e álcools, tá bom? Então agora a gente vai ver mais 3, vai ver cetona, vai ver éter e os aldeídos, tá? Então, gente, se inscreve no canal, dá o like, divulga também, tá? Para quem precisa. E lembrando, gente, que ainda a gente vai ter vídeo parte 3, onde a gente vai ver as outras funções. E mais pra frente a gente vai estar abordando de maneira mais qualitativa, mais contextualizada as funções orgânicas, tá bom? Discutindo a sua importância, quais são as características peculiares, tá? Quais são as moléculas mais importantes. Então, isso é interessante e também cai muito no Enem, cai muito no vestibular. A gente precisa fazer essa contextualização com a tecnologia, com o meio ambiente, com os produtos do dia a dia que a gente usa, com os alimentos, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai pro quadro, pra gente aprender mais um pouquinho. Valeu? Olá, turma. Estamos agora no nosso quadro, tá? A gente vai continuar aprendendo nomenclatura dos aldeídos, das cetonas e dos éteres. Lembrando que a primeira coisa é você identificar que grupo orgânico é. A gente já aprendeu os hidrocarbonetos, que só tem carbonos e hidrogênios, como também a função dos álcoois, tá? Onde nós temos ali, onde um grupo hidroxila é o grupo que configura a função álcool, tá? Que é aquele OH, tá certo, gente? Já no caso dos aldeídos, a configuração vai ser essa daqui, ó. Vai ser um grupo carbonila. Lembra que a gente falou do grupo hidroxila? Agora a gente está falando de um grupo carbonila. Então isso aqui nós conhecemos como carbonila, tá? Então um grupo carbonila com o carbono ligado a hidrogênio, tá vendo, gente? Essa configuração aqui e esse carbono ligado a um radical, que pode ser um hidrogênio ou uma estrutura com carbono, tá? Então, essa é a configuração que a gente tem que entender dos aldeídos. Quanto é que é aldeído, professor? Quando aparece essa configuração aqui de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, grupo carbonila, e um carbono pelo menos ligado a um hidrogênio, tá? Então vamos lá. Esse R é um radical que pode mudar. Pode ser um hidrogênio, pode ser um carbono, tá bom? Pode ser uma cadeia maior de carbono. Então vamos para o primeiro. Como é que a gente dá nome aos grupos do aldeído? Tá, gente? Primeira coisa, ele vai finalizar com al. Tá? Assim como o hidrocarboneto terminava em O, o álcool terminava em OL, com L, tá? Então, hidrocarboneto, O. Álcool, OL. E aldeído, AL, tá? Então, pra gente não confundir. Então, a gente tá trabalhando agora aqui com os aldeídos. Agora a gente vai aqui para esse. A gente tem quantos carbonos? Um. Então, sempre lembrando, gente, um carbono mete, tá? Hoje eu não tô com minha colinha aqui, mas você pode fazer. Um carbono mete, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pente, e assim sucessivamente. Um carbono mete. Agora a gente olha aqui se tem ligações simples entre os carbonos. Ligações simples aqui, ó. Essa ligação dupla não conta, tá bom, gente? Então, ó, essa ligação a partir daqui entre os carbonos que vai contar. Como não tem ligações duplas entre carbonos, aqui só tem ligação simples, então vai ser an, tá? Lembrando que para ligação simples, an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in, tá? Então, vocês têm que gravar isso, vocês têm que aprender, tá bom, gente? Isso aqui só estudando, só fazendo exercícios. Então, metanal. Então, aqui nós temos um metanal.
tá? Met, porque tem um carbono, an, porque é ligação simples, e al, porque é um aldeído. Então, nós temos um metanal, tá bom? Aqui agora, nós temos dois carbonos. Dois carbonos, nós temos um et. Ligação simples? Sim, ligação simples entre carbonos. Então, nós temos an. E como nós já sabemos, olha só, eu vou colocar aqui em azul, nós temos um grupo carbonila com um carbono ligado a pelo menos um hidrogênio. Isso configura a função dos aldeídos. Então, nós temos aqui um metanal e aqui embaixo um etanal, tá? Agora, a gente vai para esse terceiro aqui. E lembrando, gente, a gente primeiro precisa saber se é um aldeído, se é uma acetona, se é um álcool. Nesse caso aqui, é um aldeído. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, aquele grupamento molecular, vamos dizer assim, que caracteriza os aldeídos. O grupo carbonila ligado a pelo menos um hidrogênio, tá? Sempre procurando por esses sinais, vamos dizer assim. E aqui eu vou também destacar para vocês olharem, tá? Ó, ele apareceu do lado direito. Nesse caso aqui apareceu do lado esquerdo. Tanto faz, tá bom, gente? Agora aqui vamos ver esse. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. 3 carbonos, gente. Qual é o prefixo? É prop, tá? 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, tá? Ligações simples, ligações simples. Ah, professor, e se tivesse aqui uma ligação dupla? Olha só, uma ligação dupla. Em vez de an, seria en, tá? Só que no nosso caso aqui ainda não é. Então, vamos para frente. Deixa eu apagar isso aqui que ficou manchado. Ó, ligações simples. An. É um aldeído, finaliza com o sufixo al. Então, propanal. Aqui, olha só que interessante, gente. Aqui aparece, ó, 2 vezes. Olha só. Ó. 2 vezes o grupo carbonila com o carbono ligado a um outro hidrogênio. Então, ele aqui possui 2 vezes, né, o que nós buscamos ao identificar um aldeído, tá, gente? Aqui, grupo carbonila ligado a hidrogênio, grupo carbonila ligado a hidrogênio também. Quando aparece 2 vezes assim, como é que a gente vai agora dar nome a isso? Primeiro a gente conta os carbonos, 1, 2, 3, então é prop, tá? Continua sendo prop, não muda. Aí agora a gente vem aqui, ó. Nós temos, nesse caso, 2 grupos carbonilas ligados a hidrogênio. Aí vai entrar o seguinte aqui, ó. Propano. Aqui é um A. Propano. Dial. Vamos lá. Por que, professor, propano dial? Primeiro, prop, porque é 3 carbonos. An, porque só tem ligação simples, tá vendo? E dial, porque tem 2 grupos funcionais aqui que identifica os aldeídos, tá bom? Agora a gente vai para esse último aqui. Eu vou até subir um pouquinho mais para centralizar, tá bom, gente? Depois eu volto. A gente vai ver como esse aqui, professor. Primeiro a gente tem que contar, tá? A gente vai começar a contar, gente, a partir, ó, do carbono que está ligado ao grupo carbonila. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, tá? Contei aqui meus 4 carbonos. Aí, o que é que eu vou fazer agora aqui? Olha só, vocês lembram que quando tem 4 é o quê? É but, não é isso? Então, ó, vamos botar lá but. But. Só que eu não coloquei but aqui, por quê? Porque eu sei que antes dele eu vou ter ramificações. Inclusive aqui eu vou até tirar logo aqui
Vou deixar ele para depois. Lembra? Quando nós temos ramificações, a gente precisa dar nome às ramificações. Então, nós temos ramificação no carbono 2 e ramificação no carbono 3. Vamos lá para o primeiro carbono? Então, eu vou colocar 2, que é do segundo carbono. Aqui eu tenho que, quando eu vejo aqui a minha ramificação, eu vejo que eu tenho 2 carbonos se ramificando aqui, ó. Então, eu tenho aqui um et, né? Et de 2 carbonos. Então, ó, 2 etil, tá? 2 etil. Por que 2 etil, professor? Porque a ramificação tem 2 carbonos. Agora o carbono 3. 3, eu tenho aqui uma ramificação que é um metil, só que eu tenho outro metil ligado ao mesmo carbono. Se fosse apenas um, seria 3 metil. Mas como são 2, aí eu vou colocar o quê? 3, porque é onde o carbono que está se destacando, as ramificações, 3 dimetil. Dimetil? Sim. Por quê? De 2 metil do grupo aqui que está se ramificando com apenas um carbono. Um carbono, gente, lembrando sempre que é met. 2 et e 3 prop. Então nunca esqueça disso, viu, gente? Aí o que acontece aqui? A gente continua. Já terminou de falar as ramificações. Aí agora sim a gente vai para o but, porque nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, né? But o quê? Qual é o próximo? Depois do prefixo vem um infixo, que é os tipos de ligação. Ligação simples, gente, sim. Então, butan. E agora a gente finaliza com, de fato, o grupo funcional. Qual é o grupo funcional? Grupo carbonila ligado a pelo menos um hidrogênio. Então, nós temos 2 etil, 3 dimetil butanal. Algumas moléculas dão um pouco mais de trabalho, mas não é impossível, tá bom? Agora a gente vai para acetona, gente. Como é que a gente consegue, professor, ver acetonas? Olha o radical como é. Nós temos um grupo carbonila. Qual é a diferença? Que agora ele vai estar o carbono ligado a 2 ramificações de carbono também, tá? Aqui não vai ser hidrogênio, como aqui. Aqui vai ser carbono e do outro lado vai ser carbono. Essa é a diferença, tá bom, gente? Vamos ver agora o primeiro aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz, gente, nas cetonas é contar, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, tá? Nós temos aqui, ó, 4. É but. Eu vou usar o verde aqui para a gente continuar na mesma pegada. Ó. But. Tem ligação simples, só ligação simples, então é an. Butan. Ah, e agora, como é que a gente termina acetonas? Acetonas terminam com o sufixo ona, tá bom? Que vem de cetona. Ó como é simples. Então, butanona. Mas tem uma coisa aqui interessante. O grupo carbonila está no carbono 2, tá? Mas se ele tivesse desse lado aqui, ele também estaria no carbono 2. Então eu não preciso discriminar aqui. Mas em alguns momentos pode aparecer butan 2 ona, tá? Então existe mais de uma opção de escrita. Mas a butanona só pode ser, né, nessa configuração, no carbono 2. Tá bom, gente? Agora a gente vai aqui, ó, para essa outra configuração. Eu consigo discriminar, né, o grupo carbonila ligado a carbonos, ó, que configura a acetona. Tá bom, gente? Agora presta atenção aqui. Nesse caso aqui eu tenho quantos carbonos? 3. Eu tenho aqui um prop. Ligações de que tipo? Simples. An. E aqui termina com o quê? Com ona. Por quê? Porque é uma acetona. Então, propanona. Inclusive, gente, a propanona é a famosa acetona, que é usado para remover esmaltes, tá bom? Agora vamos para este último aqui, tá?
A gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu vou colocar aqui embaixo, então é um pente. A gente vê as ligações, né? Só tem ligações simples. E agora a gente tem que ver aonde está o grupo carbonila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. Imagine que se eu contasse desse lado ia ser 1, 2, 3, 4, 5. Ia coincidir no carbono 3, tá? Então, 3, ona. Ah, mas não é a mesma coisa? Nesse caso do pente, não. Porque o grupo carbonila pode estar tanto no carbono 3 como no carbono 2. Tá bom, gente? O carbono 4 aqui nesse caso, né? Eu apontei para o 4, mas o carbono 2. Tá? Então, independente de onde ele esteja aqui, ó, eu teria que discriminar, porque ele poderia sim estar no carbono 2. Então, é necessário colocar a numeração do carbono onde o grupo carbonila está. Tá bom, gente? Agora vamos para o éter, que são os éteres. Como é, professor, que eu identifico um éter? Olha só, o oxigênio em destaque. O oxigênio fazendo uma ligação com um radical de carbono, né, com um grupo de carbono aqui, e a outra ligação com outro grupo de carbono, tá bom? É fácil de visualizar o éter. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? O éter tem uma coisa interessante. O éter, segundo a IUPAC, você pode colocar aqui, ó, o ox, que vem de oxigênio, que está central. Então, como o oxigênio é um elemento central na cadeia, a gente vai colocar o ox no meio, ó. De um lado, eu coloco a ramificação de carbono e do outro a outra ramificação. A primeira ramificação, gente, ó. Qual é a primeira? É um carbono só, então é MET, tá? Aí eu vou colocar o que aqui desse lado? Ó, MET. E do outro lado, a outra ramificação, com dois carbonos. Dois carbonos, lembrando, ET. Então, ó, ET, tá bom? Só que como isso aqui é como se fosse, olha só, gente, presta atenção, como se fosse um hidrocarboneto, aqui é só carbono e hidrogênios. Imagine aí, se eu tirar o oxigênio, não fica só com carbono e hidrogênio, é como se fosse um hidrocarboneto ligado aqui ao oxigênio. Então, ó, ox etano, tá? Por que etano? Porque só tem ligação simples. Metox etano. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para esse, para vocês olharem outro exemplo. Lembrar de centralizar o ox, tá? E ver o que acontece de um lado e acontece do outro. Desse lado de cá, olha o que nós temos. Nós temos um prop e desse lado um et, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o grupo menor e vai colocar aqui desse lado, tá? Então aqui eu tenho um et. Tenho 2 carbonos et. Agora o grupo maior eu vou colocar para o final. Tenho 1, 2, 3 carbonos. Então 3 é prop, tá? Só que aí a gente precisa terminar como se fosse um hidrocarboneto. Ó, se eu fosse retirar aqui é como se eu só tivesse carbonos e hidrogênios. Então, ó, etox pro pan, não é an. Por quê? Porque tem ligação dupla. Ligação dupla, en. Então, propenol. O O lembra do hidrocarboneto, viu, gente? Então, essa aqui é a segunda IUPAC. Nós temos outras formatações de nomenclatura, mas essa é a segunda IUPAC, tá bom? É a oficial. Nós temos outras formações de nome, mas a gente vai aprender, por enquanto, essa daqui. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, revisa o vídeo, as apostilas, tá bom? Bons estudos. Um abraço aí para as turmas de terceiro ano, de ADM matutino, tá bom? Análises clínicas matutino e meio ambiente vespertino do CEP do Campo Paulo Freire. Um abraço para vocês, se cuidem, muita saúde, gente. Fiquem em paz.